Lucas, capítulo de número 22, nós vamos ler aqui alguns versos, Deus irá falar conosco, verso 35 até o verso de número 38, amém? Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga eu não encontrei. Misericórdia é outra coisa, irmão. A parábola do bom samaritano é só para explicar o que é misericórdia. Tá? Glória a Deus. Vamos ler do verso 35 até o verso número 38. Lucas 22, verso 35 até o verso de número 38. Diz assim: a seguir Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a. Também o alforge. O que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. Pois vos digo, que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Esse texto aqui é um texto, uma perícope, que ela é uma perícope de transição, ou seja, ela está mostrando que a trajetória de Jesus está mudando a dinâmica, e para uma dinâmica mais complicada e mais difícil. Porque até ali Jesus estava caminhando com os seus discípulos no seu ministério, pregando a palavra, curando pessoas, treinando os seus discípulos, transformando a sociedade. Mas a partir desta perícope, desse texto que nós estamos vendo aqui, depois que Pedro foi avisado, já foi a última Páscoa, a ceia do Senhor, Jesus começa a avisá-los, a alertá-los que algo começaria a acontecer muito mais difícil na vida deles. Ou seja, Jesus logo em seguida seria preso, castigado, exposto à sociedade, ele seria julgado, morto e ressuscitaria no nosso lugar. Iria ressuscitar levando os nossos pecados, levando as nossas dores. Mas o momento estava começando, aquele momento mais difícil da crucificação de Jesus. E ele fala para os seus discípulos, se referindo aqui, ao momento em que ele os enviou, em Lucas capítulo 10, a pregar o evangelho, e falou para eles assim: vocês vão, mas não levem nem bolsa, nem alforge, nem sandálias. Jesus falou para eles. Mas aqui Jesus já está falando para ele: quem tem bolsa, quem tem alforge, tome-a. E quem não tem espada, vende a tua capa e pegue, porque o negócio agora vai esquentar. Vai ficar difícil. Está mudando o tempo. Aquele tempo fácil acabou. Então Jesus está mostrando para os seus discípulos que nem tudo na vida é só alegria. Nem tudo na vida é só beleza. Os tempos mudam. As coisas às vezes ficam mais difíceis. Não é verdade? E Deus vem nos alertar. Muitas vezes a gente está meio distraído na vida, a gente não vê como Deus fala com a gente. Mas Ele vem para nos alertar. E a gente sabe que em tantos tempos, como diz Eclesiastes 3, que há tanto tempo na vida para tudo. Há um tempo para você costurar, um tempo para você deixar de costurar, um tempo de paz e um tempo de guerra, diz o verso 8 de Eclesiastes 3. E passou o tempo de paz, passou o tempo de tranquilidade, começa então a dificuldade. E nós sabemos que Deus fala às vezes da nossa vida, às vezes Ele fala para você: vai em paz, que você está curado, a tua fé te salvou. Às vezes Deus fala para você sentar e ficar tranquilo, né? Você que tem vindo à igreja, você pega o teu carro, né? É tão gostoso, né? Você pega a tua família, se arruma, coloca a melhor roupa, né? Passa aquele perfume, e vem ver os irmãos, ter um tempo gostoso junto, não é verdade? Mas saiba, meu irmão, minha irmã, tenha consciência, não será sempre assim. Amém? Não será assim a vida toda. Eu sei que esse é um tempo gostoso, mas a gente tem que ter, como cristão, a consciência que tempos difíceis virão também. Amém? Nesse momento que Jesus fala para eles não pegar nem bolsa, nem alforge, nem sandálias, ele está se referindo a alguns equipamentos que as pessoas usavam na época. O alforge, por exemplo, era um tipo de bolsa que tinha 2 compartimentos que as pessoas carregavam no ombro.
ou colocavam nos animais, nos cavalos, e ele era usado para carregar mantimentos, roupas, ou algumas coisas para viagem. Era usado por pastores, caçadores, viajantes. Esse era o alforje. A bolsa já era uma bolsa pequena, um tipo de bolso de cinto, que eles usavam para carregar moedas, dinheiro, para comprar alguma coisa na estrada. E as sandálias, a gente já sabe, usada para proteger os pés. Às vezes, além de ter uma sandália nos pés, eles carregavam uma sandália extra. Por acaso aquela sandália se acabasse ou se estragasse, tinha mais uma sandália. A gente viu lá com Moisés, quando o povo entrou pelo deserto, eles não levaram sandália, e nem as sandálias que estavam nos pés deles se gastaram, porque Deus cuidou deles. Amém? Então, a gente vê aqui Deus falando para eles, de alguma maneira, que Deus cuidaria deles. Deus estaria do lado deles em todos os momentos. E lá em Lucas 10, quando ele manda os discípulos deles irem a campo pregar o evangelho, fala para eles: não se preocupem, não precisa levar nada. Lá naquele momento ele falou isso, não precisa levar nada. E aqui nós temos algumas lições, 3 lições, na verdade, que eu quero passar para a igreja, a respeito desse texto aqui. E a primeira dela é a seguinte: nada vai te faltar, amém? Fala para o irmão, para a irmã que está do teu lado. Fala para ele: acredita, creia em Deus, nada vai te faltar, em nome de Jesus, amém? Essa primeira lição, ela vem a partir da pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. No verso de número 35, ele fala: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Qual foi a resposta deles? Nada, disseram eles. Imagina, Deus está te perguntando hoje, imagina que resposta você daria para Deus. O que você falaria para Deus se Deus chegasse para você no teu íntimo, na tua casa, e falasse: quando eu te mandei e falei para você confiar em mim, faltou alguma coisa para você? Não estou falando, e nem Jesus estava falando, de coisas supérfluas, coisas fúteis, porque nós andamos muito atrás destas coisas, e tem tantas para nos distrair, tem tantas para nos desviar da vontade de Deus. E às vezes a gente vai falar: faltou, pastor, faltou sim, porque eu queria trocar o telefone, não deu certo. Eu queria tal roupa, não deu certo. Eu queria aquela viagem e não deu certo. Não é sobre isso que Deus está falando. Está falando das coisas essenciais da vida. E para ser mais específico, de coisas espirituais, não de coisas físicas. Então, essa primeira lição, nada vai nos faltar, nos lembra também do Salmo de número 23. Ele é o nosso pastor. E se ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém? Porque ele cuida de nós, ele nos leva a pastos verdejantes, ele refrigera a nossa alma. Ele dá para a gente tudo o que a gente precisa, a paz necessária para tomar as decisões na hora certa, para fazer as coisas do jeito certo. Mas esse texto aqui nos leva também a um desafio. Eu acho que esse desafio talvez seria complicado para as irmãs, sabe, pastor Léo? Se Deus falasse assim: vai sem bolsa. Será que as irmãs... Será que... É um desafio, né? A minha esposa tem bastante bolsa. E um dia eu fui procurar uma coisa na bolsa dela, que ela falou que estava na bolsa. Eu descobri um mundo na bolsa dela, pastor. Um cosmos. Ali tem tudo, porque a mulher é cuidadosa, ela cuida dela e cuida da família também, então ela carrega de tudo na bolsa. E eu sei que um mês depois eu voltei para casa, que eu mexendo naquela bolsa, encontrei o que eu procurava. Mas imagina, Deus mandar você sem bolsa, sem dinheiro, na verdade, Porque você não tem mantimento, se você tem dinheiro, você tem com que comprar o mantimento. Então Jesus falou para confiar plenamente nele. E isso nos lembra de uma doutrina, que é estudada na teologia reformada, a doutrina da providência secreta de Deus. Esse termo você não vai encontrar na Bíblia, mas ele é totalmente descritível, porque a Bíblia nos apresenta versos sobre isso. A doutrina da providência secreta de Deus. Tem alguns versos que eu gostaria de ler, mas antes, o catecismo maior, ele diz assim: o que são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua muito
santa, sábia, poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas, ordenando-as e todas as suas ações para a sua própria glória. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. Ele não é aquele Deus que, como diz na visão deísta, que ele fez todas as coisas, deu corda no relógio, largou e foi embora. Não, ele não é esse Deus que está totalmente ausente do mundo e das coisas dessa terra. Ele também não é o Deus da visão panteísta, que a visão panteísta, o Deus se confunde com a criação. Tudo é Deus e tudo pode ser adorado. Então, se você for ver a visão panteísta, adora-se tudo, né? Adora o rato, adora a vaca, adora o macaco, adora o cachorro, adora a parede, né? Adora o passarinho, adora tudo. É uma visão panteísta, tudo é Deus. A criação se confunde com Deus. Não. Na visão reformada, Deus é o Criador de todas as coisas, Ele permanece junto com a sua criação e Ele governa a sua criação. Amém? Ou seja, Ele é o piloto do avião, você está dentro do avião. Amém? Quem é o piloto? É Deus, Ele é o piloto. Você pode até fazer algumas coisas dentro do avião. Você pode tomar água, não tomar água, você pode dormir, pode ficar acordado, pode levantar, pode sentar. Mas uma coisa você não vai fazer. Você não vai mudar o plano de voo do avião, amém? Porque quem pilota é Ele. Você crê nisso? Ele é o Deus que providencia todas as coisas. Então a providência de Deus nos mostra isso. E às vezes acontece na tua vida que você vê uma situação e algo vem providencial, parece que, meu Deus, que coincidência. Essa bênção na minha vida eu não esperava. Não é coincidência. Isso não é coincidência. Isso é Deus com a providência dele sobre a sua vida, movendo as coisas boas e as coisas ruins também, para que elas, de alguma maneira, alcancem o objetivo dele e cumpram o propósito dele na sua vida. Eu me lembro da minha mãe, quando eu fazia alguma coisa errada, naquela época podia, né? Ela sentava a cinta em mim, não é verdade? E aí me corrigia. Ou seja, minha mãe usava uma coisa ruim que eu fazia para me ensinar e me levar onde ela queria me levar, né? Então ela providenciava algo para me ensinar, até mesmo nos momentos que eu fazia coisas erradas. E Deus, de alguma maneira, Ele usa todos os eventos para poder governar, direcionar a humanidade para onde Ele quer. Vê aqui, ó, providência geral de Deus. O Salmo 103 diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, Ele governa todas as coisas. Também Efésios 1:11 diz: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união em Cristo. Amém? Também a providência de Deus sobre o mundo físico, as coisas que acontecem aqui. No Salmo 104, verso 14 diz: é o Senhor que faz crescer o pasto que alimenta o gado, as plantas que o homem cultiva, e dessa forma tira da terra o seu alimento. Ou seja, Deus governa até uma planta. Deus cuida até das aves. Se você ler Mateus 6, você vai ver falando disso. A nossa preocupação, a nossa ansiedade não muda um côvado ao curso da nossa vida, porque Ele cuida de nós. Então, quando Ele mandou os discípulos, quando Ele falou para eles que não precisava levar bolsa, nem alforje, nem sandálias, é porque a providência divina estaria sobre a vida deles. Amém? E assim Deus faz sobre nós, como fez sobre a vida de muitas pessoas. Elias, quando enviou ele à casa daquela viúva de Sarepta, falou: vou te enviar e ela vai te alimentar. Chegou lá, ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E Elias falou para ela: faz primeiro um bolo para mim, depois faz para você e para o teu filho, para vocês comerem. E ela fez o que ele pediu, obedeceu e creu. E o verso, em 1 Reis, capítulo 17, 15 e 16, diz: ela partiu e fez como Elias dissera, e comeram ela, ele e sua casa, durante muito tempo, e a vasilha de farinha não se esvaziou, e a jarra de azeite não acabou. Amém? Você recebe isso para a sua vida?
Em nome de Jesus, aquilo que Deus mandar fazer, você confiar, você confia, meu irmão, minha irmã. Que Ele vai te sustentar e vai prover na tua vida todas as suas necessidades. E talvez você possa dizer assim, pastor, mas essa doutrina da providência de Deus não vai deixar as pessoas relaxadas? A pessoa sabe que Deus providencia, Deus não vai fazer, a pessoa não vai fazer nada. Não vai. Na verdade, você saber, você ter garantias, essas garantias devem levar você a ter mais compromisso ainda. Amém? Por exemplo, você tem uma casa própria, aí você vai falar assim, agora eu tenho a casa própria mesmo, vou morar na rua, não vou cuidar da casa, não vou fazer nada. Não, você tem uma casa própria, a casa te leva ao quê? A cuidar da casa, a ter responsabilidade. Não é verdade? Você tem saúde, o que você vai fazer? Você vai comer de qualquer jeito, não vai cuidar mais? Não, aí você vai cuidar mais da saúde, ela te leva mais responsabilidade ainda. Não é verdade? Então você saber que tem um Deus que cuida de você, vai tornar você mais distante dele? Não. João Calvino diz assim, aquele que confia na providência divina deve fugir para Deus com orações e forte clamor. Amém? Esse deve se jogar ainda mais nos braços de Deus, porque sabe que tem um Deus que cuida dele. Glória ao nome de Jesus. Também, outra verdade que eu gostaria de apresentar é que tempos difíceis estão chegando. Como eu disse aqui, nós temos hoje uma vida cristã abençoada, ainda que se levante algumas coisas, ideias contra a igreja, contra a palavra de Deus, ainda temos uma vida abençoada. Nós vivemos numa cidade, num país que ainda é permitido pregar o evangelho. Muitas igrejas da nossa cidade. Você pode andar com a Bíblia embaixo do braço. Não é verdade? Você pode fazer isso. Ou seja, ainda somos abençoados, mas esse tempo vai passar. Jesus falou para os discípulos, agora, porém, vos digo, no verso de número 36, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e quem não tem espada, vende a sua capa e compre uma. Jesus estava anunciando a eles que um tempo difícil estava chegando. Ia se cumprir aqui aquilo que Deus já havia dito por intermédio do profeta. Ele seria entregue, seria morto. Mas os discípulos também seriam sensíveis ao que aconteceria ali. É aí que eu pergunto, Paul Washer, numa das suas pregações, ele fala, quanto que custa para a gente ser crente? Às vezes para a gente não custa nada. Falar que é cristão, falar que é evangélico, é até bonito. Eu vou na igreja presbiteriana central, uma igreja abençoada, que gostoso, não é verdade? E ele relata de uma de suas pregações que viu uma criança morrendo, depois de levar um tiro de fuzil apenas porque era cristã, e a criança ainda clamando e afirmando sua fé em Cristo Jesus. Muitas vezes, nós vivemos distraídos, nós estamos acomodados na nossa vida cristã confortável, a nossa vida cristã de vai para a igreja, ouve sermão, palavras abençoadas, não é? Uma igreja gostosa, um lugar gostoso, pessoas abençoadas, e nos esquecemos que a vida cristã tem um propósito, nós somos feitos para glorificar e exaltar o nome de Jesus, para isso que nós somos criados. Nós não fomos criados apenas para trabalhar, ganhar dinheiro e comprar coisas. Esse não é o objetivo, o fim último do ser humano, mas é glorificar e exaltar ao Senhor Jesus e viver para Ele. E nós vemos as pessoas, infelizmente, fazendo tantas atrocidades, porque o ser humano ele é capaz de fazer muitas coisas. Se você ler aqui no capítulo de número 21, verso 19, ele diz assim, verso 9 a 19, é um texto que fala do princípio das dores. Jesus já está anunciando que a coisa ia ficar difícil. Diz assim, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que o primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes e vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas as coisas lançarão mão de vós,
vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. Então Jesus já está fazendo um anúncio do que aconteceria, das coisas ruins. Se a gente for pensar, né, muitos falam assim, esse tempo hoje está difícil, né? Como o ser humano está difícil, né? Gente, o ser humano sempre foi difícil. Desde que pecou, sempre foi difícil. Se você lê a Bíblia e prestar bem atenção mesmo nas coisas que o ser humano já fez nessa terra aqui, você vai ver que ele já fez coisas muito mais horrendas do que você imagina. Assassinatos cruéis, mentiras, difamações, falsidades. Povo que vencia uma guerra, eles tinham os povos mais cruéis, eles tinham um hábito que se chamava atravessar as grávidas. Esse hábito, eles pegavam as lanças e atravessavam as mulheres grávidas onde estava o bebê, para que aquele povo que perdeu a guerra não tivesse posteridade. Matava a mulher, matava o bebê, matava as crianças e tudo. Quantas máquinas inventaram para poder matar pessoas? Né? Quantas coisas o ser humano já fez para poder destruir a vida do outro? Infelizmente. Nós temos tantas coisas, perseguições, exposições, né, que o ser humano fez ao longo da história. Vilarejos inteiros que foram destruídos por causa de problemas políticos, religiosos, até por causa da vaidade de imperadores, pessoas eram mortas. E nós vemos até hoje, essa semana mesmo, mataram um cara dentro do aeroporto de Guarulhos à luz do dia. As coisas que têm acontecido na humanidade são coisas horrendas, e muitas ainda vão acontecer, infelizmente. Essa palavra talvez seja um pouco assustadora, mas preste atenção que Jesus falou aqui, no capítulo 21, a partir do verso número 9, no verso de número 11, ele diz assim: coisas espantosas e também grandes sinais. Jesus já está falando, pastor, que quando acontecer o princípio das dores, coisas espantosas acontecerão. Ou seja, ainda vai acontecer coisa que você nem imagina. Isso aqui é para a gente, para dar um alerta na gente mesmo. Para a gente entender que nós somos cristãos e nós vamos ter que permanecer firmes até o fim. Só que a providência de Deus, ela aparece aqui também. Amém? A providência de Deus, ela está aqui no verso número 14 e 15. Lê comigo. O 21, o 14 e o 15 diz assim: assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei na boca sabedoria, e que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. Amém? Ou seja, Deus estará com você, providenciando até o que você vai responder quando os seus inimigos te perseguirem. Então tem gente que tem medo, mas não precisa ter medo nem da perseguição. Coisas horríveis acontecerão, mas você não precisa temer, porque Deus estará com você até nesse momento. Então Jesus, ele mostra que coisas difíceis estavam para acontecer, mas que ele estaria com seus discípulos. Talvez nós estejamos acomodados pelo conforto da vida, a gente quer o conforto, quer sossego. A gente não quer que ninguém fique tirando a gente do nosso jeitinho de viver. Né? Às vezes nós estamos acomodados pela decepção. Eu estou decepcionado com Deus. Ninguém se decepciona com Deus, porque Deus é bom, Deus é graça, é misericórdia. Nós nos decepcionamos com as expectativas que nós lançamos a respeito de Deus, que são expectativas erradas. Orações erradas, pedidos errados que fazemos. E aí não temos essas expectativas atendidas, dissemos que estamos decepcionados com Deus. Mas Deus nunca disse que faria aquelas coisas, muitas vezes, que nós pedimos para Ele. Mas Ele nos dá o essencial. Amém? Então Jesus propõe uma parábola em Lucas 12, a respeito de um homem que tinha muitos bens. Ele resolve construir celeiros e guardar os seus bens e falar assim: minha alma, né, sossega, descansa, come e bebe, porque tenho muitos bens. Aí ele diz: louco, esta noite te pedirão a sua alma, o que tem guardados é para quem? Nós devemos ser como aquelas 5 das virgens que eram prudentes,
que tinham azeite, que se prepararam para o momento em que Jesus viria. Nós devemos ser vigilantes o tempo todo. E para acabar, o último ponto que eu quero falar aqui, que nós temos armas poderosas em Deus. Jesus falou para eles assim, pegue o alforje, pega a bolsa, mas quem não tem espada, vende a roupa e compra uma espada. Mas Jesus não estava falando de espada de verdade. É complicado, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender e interpretar. Né? Acontece isso, às vezes. Às vezes eu prego, eu falo uma coisa, as pessoas entendem outra. Depois fala, pastor, mas eu não entendi direito. Aí a gente explica de novo. Jesus não estava falando de espada física, de uma arma de guerra. Até mesmo porque, lá em Mateus 26, quando está terminando, que um dos seus corta a orelha de um soldado com a espada, ele fala, guarda a espada, porque quem lança a mão da espada, a espada morrerá. Então, as armas da nossa guerra não são essas armas, não são armas desse mundo. São poderosas em Deus. Então, Jesus disse, basta. E Jesus foi orar. Você pode ver que o texto seguinte, ele já foi para o Getsemane orar. Então, nós temos armas poderosas em Deus. Nós precisamos usar estas armas. A oração. Jesus, nesse momento, disse para eles que eles precisavam se preparar, porque a batalha espiritual estava se intensificando, estava ficando mais forte. Ele foi para o Getsemane para orar, para chorar, para se colocar diante de Deus, não porque ele temia que o seu corpo, fosse transpassado, não que ele temia o horror do que os homens iriam fazer com ele, mas porque o peso de todo o pecado, de toda a iniquidade da humanidade era derramado sobre ele naquele momento. Então eu quero passar para vocês aqui as armas que nós temos. Efésios 6 diz, pois a nossa luta não é contra carne nem seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. E também diz a palavra de Deus que as armas da nossa milícia não são desse mundo, mas são poderosas em Deus. Amém? Então, a primeira arma que a gente tem é a oração. A gente precisa orar. A gente precisa buscar a Deus. Ser intenso na oração. Orar juntos. Jesus chamou eles para orar juntos. Eles arrumaram 2 espadas rapidinho, mas na hora de orar eles dormiram, pastor. Né? Se você falar para a pessoa, hoje eu conheci um camarada que era assim, ele falou para mim, pastor, sai com 10 Bíblias, não, sai com 2 Bíblias para vender, que eu saio com 10 revólver, eu vendo os 10 revólver mais rápido que o senhor vender as 2 Bíblias. Porque o mundo é assim, o mundo dá preferência para as armas dessa terra, mas nós temos a oração, nós precisamos orar juntos, devemos ser fervorosos na oração, na busca por Deus, e oração com propósito. Oração direcionada, oração que busque o propósito daquilo que Deus nos chamou, sabe? Não oração sem destino, sem saber o que está fazendo. Ler a Bíblia, pregar a Bíblia. Lendo, estudando para esse sermão aqui, eu encontrei a minha monografia lá no meio do baú, lá, pastor. E a minha monografia, o tema foi que eu estudei, escrevi, foi a palavra de Deus como meio de graça. E ali eu vi algumas coisas, por exemplo, que tanto Lutero quanto Calvino insistiram em atestar a autoridade da palavra de Deus, e a autoridade que se apresenta na mensagem salvífica. Ou seja, a autoridade da palavra de Deus é que quando ela é pregada, ela tem o poder de salvar. Amém? Então nós precisamos ler e pregar essa palavra. É uma arma poderosa que nós temos. Para Calvino, a pregação da palavra é indispensável para a igreja de Cristo, pois o que Cristo ordenou foi que se pregasse a palavra, e que orasse a palavra, e orássemos publicamente, e também os sacramentos fossem celebrados. Para Calvino, as Escrituras encaminham as pessoas a Cristo o Salvador. Amém? E a palavra de Deus mudou a minha vida. Quem pregou a palavra foi o meu irmão mais velho que eu. Ele pregou a palavra para mim. E esses dias, depois de muitos anos, pastor Léo, eu mandei uma mensagem para ele agradecendo
que ele pregou a palavra para mim, a minha vida foi transformada pela palavra de Deus. Eu não sei quem eu seria se a palavra de Deus não estivesse na minha vida. Eu sei que o que Deus fez na minha vida abençoou a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos. Eu sei que para Deus a minha vida tem valor. E o que Deus fez na minha vida mudou a vida daqueles que estão à minha volta. E a última coisa é a comunhão, é uma arma poderosa também. A última coisa que eu quero falar, tem tantas armas, mas que eu quero falar aqui hoje. A comunhão, estar juntos. Talvez essa seja uma das armas que o diabo mais odeia. A comunhão. Você vê que as pessoas eram conclamadas na Bíblia a orar juntos. Quando eles foram na derrubada do muro de Jericó, eles estavam juntos. Nas guerras, na hora de gritar, gritava junto. Na hora de quebrar as vasilhas, quebravam juntos. Na hora de atacar, atacavam juntos. Se você ler Atos dos Apóstolos, quando as pessoas oravam por Paulo, Silas, aqueles que estavam presos, eles estavam juntos orando, aguardando a descida do Espírito Santo, estavam juntos. E o diabo odeia isso, é por isso que o diabo quer nos dividir o tempo todo. Quer dividir a sua casa, dividir seu casamento, dividir sua família, dividir a igreja. E Jesus está falando, fica comigo, vamos orar juntos, vamos vigiar essa noite, não dorme. Ficar juntos. E aqui eu quero celebrar. Eu quero terminar essa mensagem celebrando. Celebrar o que, pastor? Celebrar a comunhão da igreja. A obra de Cristo, que é realizada pela igreja de Cristo. Através de todos nós, os irmãos que estão aqui, né? Os irmãos do louvor, a mídia, nossos irmãos que ficam ali atrás escondidos, né? Os pastores, toda a equipe pastoral, ministerial, os irmãos que nos servem aqui. Você que vem aqui louvar, glorificar, exaltar a Deus, contribuir, é uma bênção, estarmos juntos, contribuir com a casa de Deus, a igreja da criança, que o pastor Hermes falou aqui. Eu passei ali, pastor, vi lá em cima, sempre tem, né, um tijolinho pretinho, eu falei, acho que aquele ali foi eu que paguei, aquele tijolinho ali, acho que veio da minha oferta, aquele tijolinho pretinho ali. O que você acha, pastor? Os nossos irmãos da diaconia, sempre cumprimento os irmãos, o irmão Aljarila, eu falo, o dia que o Aljarila não estiver aí, eu vou ficar preocupado, porque eu acho que Cristo já voltou, porque o Aljarila todo domingo ele está ali. As redes que servem, tudo que fazemos aqui, os líderes de célula, lares hospedeiros, ministério infantil, todos os líderes de ministério, tudo isso, meu irmão, isso aqui é a arma poderosa que nós temos para guerrear e permanecermos juntos, amém? Aqui nós estamos glorificando a Deus, o seu ministério é a sua lamparina, você precisa manter ela acesa. A sua casa é o seu ministério, a sua família é o seu ministério, o seu casamento é o seu ministério. Você precisa permanecer juntos, permanecer firmes, glorificando e exaltando ao Senhor, mesmo que você esteja sem a bolsa, sem o alforje, sem as sandálias, não com as armas deste mundo, mas com as armas poderosas em Deus. Estamos aqui combatendo Satanás, pregando a palavra de Deus e fazendo a diferença nesse mundo.